Esse aqui é o Renault Captur na versão 2.0 Intense, na versão de topo da gama. Ela concorre com todas as outras versões de topo dos SUVs compactos do mercado, mas mantém um motor 2.0 e um câmbio de 4 marchas um tanto quanto antiquado. Será que ele consegue encarar toda aquela galera? A gente vai contar isso para você agora. Pois é, o cara que quer um Renault Captur nessa versão 2.0 Intense com câmbio automático de 4 marchas vai pagar pelo menos R$ 93.650. Esse cara aqui, ele tem dois opcionais: bancos totalmente revestidos em material que imita couro, não é couro de verdade, e pintura marfim com teto preto. Isso leva o preço do carro a R$ 98.050. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: logo de cara, compensa? Bom, vamos lá. A gente pode começar falando do que o carro tem em termos de itens de série. Até que ele é bem servido, viu? A direção é hidráulica. Poderia ser elétrica, mas não é. Os bancos têm regulagem de altura, de distância e do encosto. Mas a coluna de direção só regula em altura, não em profundidade. Os vidros elétricos têm One Touch nas 4 portas. Os retrovisores têm comandos elétricos e rebatimento. Tem computador de bordo, a gente precisa falar depois a respeito de um probleminha daquele computador de bordo ali. Tem sensor de luz, sensor de chuva, tem câmera de ré, né, imagens da câmera de ré na central multimídia. Tem o som é de boa qualidade, ar-condicionado, controle de tração e estabilidade, airbags frontais e laterais, ABS com controle de distribuição de frenagem, chave presencial com partida por botão. E esse negócio da chave presencial é até bacana, sabe por quê? Porque a chave pode não ser requintada nem nada, é aquele mesmo cartão que a gente via no Megane Grand Tour, né? Mas agora ele é presencial, então você pode deixar ele dentro da carteira que tá ok, entendeu? Você não precisa nem tirar ele da carteira para dar a partida no carro. Quando você se afasta, é a chave presencial, na verdade, mais eficiente que a gente já viu até agora. A gente se afasta um pouquinho, o carro já trava imediatamente. Tem piloto automático, tem um botão Eco aqui, que em tese melhora um pouco o rendimento do carro, né? Deixa ele menos gastão, porque isso também é uma coisa que a gente precisa pontuar sistematicamente. Tem LEDs diurnos, rodas de liga leve com aro de 17 polegadas. E é um carro muito bonito. É claro que essa coisa de design é muito subjetiva. A gente não pode dizer que esse carro aqui faz o nosso gosto em relação ao design, porque também isso é muito pessoal. Mas não existe desequilíbrio nas linhas aqui de jeito nenhum. Ele é um carro bem construído, mesmo sendo uma versão diferente da versão europeia, né? Ele é maior, ele é mais comprido atrás, né? Ele se assemelha mais ao perfil de uma piruona do que até de um SUV. É interessante a gente notar isso, né? E o Captur, que é europeu, ele é mais curtinho e tal, mas não existe desequilíbrio nas linhas, então ele é realmente um carro bonito. E a propósito, nesse tempo que a gente está com o carro, nós pegamos o carro sexta-feira passada, hoje é terça-feira, nós fomos parados literalmente 2 vezes por pessoas que queriam saber que carro era esse, porque ainda não, o Captur não é um carro também tão visto assim nas ruas, ele não é campeão de vendas, né? E eles acharam um carro muito bonito e queriam saber que carro que era. Isso é um ponto positivo para o carro, mas agora a gente precisa falar das pisadas na bola da Renault. E a gente não pode fechar o olho a isso. A gente está falando aqui de um carro de R$ 98.050 que tem tudo isso aqui de plástico. Tem uma seçãozinha pequenininha aqui na porta, um pedacinho do encosto de braço que é forrado nesse mesmo material dos bancos, mas aqui no painel tudo é plástico. Plástico aqui em cima, plástico no meio, esse black piano. O volante é revestido de couro bacana, mas o resto é tudo plástico. E não é nenhum plástico que se esforça para parecer de alto padrão. É um plástico ok, né? Não tem problema aqui nos encaixes. O problema realmente não é a qualidade de montagem, é aquela questão visual mesmo, entendeu? De você ver um carro de quase R$ 100 mil que não te dá a sensação de requinte, de jeito nenhum. Ele tem uns probleminhas de ergonomia. Por exemplo, o botãozinho Eco e o botão do controle de velocidade,
eles ficam embaixo da alavanca de câmbio. O botão eco daqui da minha posição não dá nem para ver. Eu preciso deslocar aqui do lado para ver que esse botão existe e para poder acionar. A gente tem aqui um apoio de braço. Não dá para saber se é o problema desse carro ou se é realmente um problema de ergonomia, mas aqui ele fica muito baixo. Então não adianta a gente ter um apoio de braço que deixa o braço da gente deslizar. A posição desse apoio de braço deveria ser assim e não assim. E como eu sou um cara alto e chego sempre o banco bem lá para trás, o banco fica tão recuado em relação ao apoio de braço esquerdo que eu também não consigo. Para eu apoiar o braço totalmente aqui na porta, eu tenho que deslocar para frente e para o lado. Então esses apoios de braço, pelo menos no meu caso, são inúteis. A gente tem ainda o ar-condicionado, né, que é automático, mas que tem o mesmo seletor de velocidades do Sandero, que custa a partir de 45, 46 mil reais. É exatamente o mesmo layout, tudo aqui, tudo igual. A gente esperava um ar-condicionado automático digital, pelo menos com um seletor diferente. A gente tem ainda aqui um retrovisor que tem lingueta aqui atrás. E a gente está esperando um retrovisor eletrocrômico, que não existe, nem como opcional. A gente ia falar sobre o computador de bordo, né? Pois é, o visor do computador de bordo está bem ali, mas as linhas das informações do computador de bordo são tão fininhas que a visualização é ruim. A gente precisa realmente fitar o olho lá para conseguir enxergar direito o que o computador de bordo nos diz. Não porque seja difícil de visualizar, né? Aqui está bem no nosso ângulo de visão, mas porque as linhazinhas são muito fininhas e isso poderia ser um pouquinho mais grosso. Os bancos são largos, apoiam bem assim as costas, mas não são os bancos mais confortáveis do mundo e não tem tanto apoio lateral assim. Poderia ter um pouco mais de apoio lateral para o carro não te deixar, né, para você não ficar tão solto em curvas de raio mais fechado. E outra coisa que aí realmente é difícil de fazer vista grossa é o consumo. E no nosso ponto de vista a culpa é do câmbio, porque o motor é o mesmo motor 2.0 que estava no Megane lá atrás também, que foi recalibrado para equipar o Duster. É o mesmo motor que está no Sandero RS. É um 2.0 de 148 cavalos de potência, quase 21 kg de torque. Então ele é um motor que tem força, tem torque, entendeu? E deveria ser um pouco mais eficiente, mas ele não é eficiente sob o ponto de vista energético, para começo de conversa, porque é um motor de concepção antiga. E segundo, o câmbio é o mesmo câmbio automático de 4 marchas que se usa desde a época do Megane, que foi reutilizado no Duster e que agora veio para cá. E ele fica trabalhando de forma a tentar otimizar a questão da força, mas ele não trabalha de jeito nenhum para otimizar o consumo. Tanto é que nós esgotamos o tanque de combustível. E olha que pegamos o carro na sexta-feira, hoje é terça-feira. Nós já esgotamos o tanque de combustível, colocamos de novo combustível suficiente para encher meio tanque e já estamos quase entrando na reserva outra vez. Nós rodamos até agora 395 quilômetros e não conseguimos uma média superior a 7,7 km por litro. Isso levando em consideração que mais de 200 quilômetros foram feitos na estrada. Então a gente tem mais rodagem na estrada do que na cidade. E a gente não conseguiu melhorar essa média, que não passa de 7,7 km por litro. Teve alguns trechos que a gente fez aqui, enfrentando congestionamentos, que o computador de bordo acusou 3,6 km por litro de etanol. Mesmo sendo etanol e sendo um motor de concepção antiga, é muito pouco. A autonomia desse cara aqui acaba sendo uma autonomia muito curta. E a gente está falando sobre um carro familiar, que deveria ter uma autonomia um pouco mais longa, mas acaba não tendo. E de novo, já que a gente está falando sobre um carro familiar, vamos falar sobre espaço. Ponto positivo pro Captur, porque ele tem realmente espaço na frente e atrás. O espaço para pernas do HR-V, por exemplo, é um pouco superior, mas ele está no mesmo nível do Creta, do Kicks, então tá ali. O porta-malas dele também comporta uma quantidade muito parelha de
carga são 437 litros contra 437 litros também do Creta, 432 do HRV, 431 do Kicks. Então é praticamente tudo do mesmo tamanho, mas esse porta-malas aqui, ele é mais útil no nosso ponto de vista, porque é um vão que não tem reentrâncias laterais, é como se fosse um quadradão que você consegue organizar a bagagem ali melhor. Só tem um porém, tem um degrauzinho acima do para-choque que poderia ser evitado, porque você tem o para-choque, logo depois você tem esse degrau e tem de novo um desnível. Então não precisava ter isso, né? Mas a gente acredita que talvez isso tenha sido herdado da versão russa do Captur. Tem algumas versões lá, inclusive, que tem tração 4x4, e por causa disso ele tem essa reentrância, por causa de detalhes técnicos, ela tem esse ressaltozinho. Isso aqui acabou sendo trazido para a versão brasileira de forma desnecessária, mas não é lá grande coisa. A acomodação de bagagem é fácil e o para-choque também não é tão alto assim. Então, ponto positivo para o Captur em relação ao espaço, mas aí vai outra crítica. Ele deveria ser um carro um pouquinho mais prático em relação a porta-objetos. Por quê? Aqui a gente tem uma bandeja até profunda, aqui na frente, bem abaixo do botão de partida. E aqui do lado a gente não tem nada. A gente tem porta-copos aqui do lado, um porta-copos, uma bandejinha, dois porta-objetos bem rasos nas portas. A gente tem um porta-objetos aqui em cima, que também é profundo, bacana, mas é difícil de acessar porque fica longe. A gente tem que esticar o braço para conseguir alcançar o que está lá. E não é o cara mais fácil de abrir nem de fechar. Você tem que fazer uma certa força para abrir e para fechar também. E falta mais porta-objetos aqui. Então, como um carro familiar, ele poderia ser realmente um carro mais prático, mas ele fica devendo também nesse aspecto. Por ser um carro de R$ 98.050, ele deixa a desejar em muitos pontos. Principalmente no que diz respeito ao casamento do motor com o câmbio, que deixa o carro muito pouco prático e pouco econômico para o dia a dia. Você espera que seja um carro que tenha autonomia maior, que seja mais prático, quer dizer, que ele faça jus ao nome de carro familiar. Inclusive porque ele tem um perfil de carroceria que se assemelha mais a uma perua do que a um SUV. Ele não tem nem aquelas barras de teto, né? E tem aquele teto retinho, aquela caída atrás que faz lembrar bastante peruas, né? Então, visualmente, ele realmente lembra um carro bastante familiar, mas ele deixa a desejar justamente nesses aspectos de ergonomia, praticidade, bandejas. Então, precisava realmente disso. Trocando em miúdos, é a primeira vez que a gente não recomenda um carro. Nós gostamos do Captur em vários aspectos, principalmente em relação à suavidade de rodagem. A suspensão dele realmente é muito boa, filtra muito bem as imperfeições do asfalto. Ele é um carro macio, tem torque, então mesmo que tenha um câmbio antiquado, a força do motor acaba compensando. Então ele não vai deixar a desejar em ultrapassagem, essas coisas todas. E é um carro, de forma geral, confortável, né? Mas ele deixa muitíssimo a desejar em muitos aspectos que são muito importantes para um cara que compra um carro familiar. E existem vários SUVs no mercado que são melhores do que o Captur sob o ponto de vista de ergonomia, de praticidade, principalmente economia de combustível. Então, infelizmente, essa não é a nossa escolha.